Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um curso gratuito da Expand Educação. Vamos para a aula 1 do Identificando e Corrigindo os Erros da sua agência. Eu sou a professora Karina Seles, eu sou jornalista, mestre em comunicação pela USP e em 2020 abri a Expand Educação, que é uma escola online, porque eu vi que havia um buraco enorme deixado pela graduação e pela pós-graduação de cursos de comunicação. Você vai ver o que eu vou falar aqui, que é muito importante para a sua formação profissional. Então, eu fiz isso porque é uma coisa que eu percebi os alunos com grandes dificuldades, recém-formados, e depois de 3, 4, 5 anos de formados, eles vinham até mim pedir ajuda, porque eu também não tive essa ajuda, eu já vou explicar para você. Também toco a Expand Agency, que é uma agência que trabalha branding, que trabalha alguns materiais de diagramação e também faz assessoria para influenciadores, e o Vozeria Podcast, que é o meu produto digital que eu amo fazer. E aí, só para você entender momentos, né? Eu trabalhei, gente, em redação, trabalhei em assessoria de imprensa, eu fiz um trabalho voluntário por 8 anos numa ONG de defesa da mulher, né? De direitos da mulher. Depois eu trabalhei muitos anos, quase 5 anos, como assessora de imprensa de um sindicato patronal. Eu fazia toda a parte de comunicação, exceto anúncios na TV, então que aí ficava para uma agência de publicidade. Então, eu fazia, gente, a parte de eventos, eu fazia a assessoria de imprensa efetivamente, eu escrevia todas as matérias de uma revista interna, eu fazia redes sociais, eu fazia programas de áudio, eu fazia textos para podcast, gente, um monte de coisa, tá? Newsletter, eu fazia bastante coisa lá dentro, fotografia e tudo mais, tá? Então, foi onde eu peguei bastante experiência como recém-formada. Nesse meio tempo, eu abri a Com Comunicação Integrada, que foi a minha primeira agência de comunicação, de 2012 a 2018, na sua primeira etapa. Então, essa segunda foto daí de baixo foi o nosso ápice, né? Então, eu abri gente, eu abri com R$1, já vou te explicar. Tudo que aconteceu ali foi um empreendedorismo por oportunidade, mas também por necessidade, que eu já vou te explicar. E aqui, ó, nessa foto aqui de baixo, tinha a Dani, tinha outra estagiária da parte de publicidade, e a gente atendia 40 clientes nesse momento aí. Mas eu procurei, gente, agência, Sebrae e tudo mais, eu tive grandes dificuldades, tá? Por conta do modelo de negócio que eu estava entregando, do tipo de serviço, do tipo de KNAI, de CNPJ, você já vai entender sobre isso. Eu não tive a ajuda que eu precisava. Então, eu passei por perrengues, gente, que vocês não têm ideia. Eu já vou te contar aqui nas próximas aulas e eu não quero que você passe por isso, tá? Então, nesse período, né, de 2018 para frente, eu continuei com a agência, só que eu migrei para a parte de docência, porque para mim, gente, é um ato de resistência. Nós temos grandes problemas no jornalismo, no modelo de negócio, em como as empresas tratam os empregados, né, as pessoas que trabalham com o jornalismo efetivamente, as empresas, né, de mídia e de comunicação. Temos problemas em agências de publicidade também relacionados à qualidade de vida da pessoa publicitária, problemas com pessoas de relações públicas, né, com empresas de relações públicas, e problemas também na questão geral de audiovisual, pessoal que trabalha com motion, com cinema e tudo mais. Então, assim, gente, é um problema grave que está acontecendo na nossa área, e é importante que vocês, né, se você estiver querendo abrir uma agência, ou seja, uma pessoa proprietária de uma agência, uma pequena, uma média agência, é importante que você entenda o que você pode fazer para deixar a sua agência, né, mais dentro do que a gente chama lá do ESG, né, do ESG, que é muito importante nos dias de hoje e já deveria ser há muito tempo, né? Respeito com outras pessoas, com os outros empregados, tendo uma sustentabilidade financeira, qualidade de vida para todo mundo, isso deveria ser, né, uma coisa ali normal, que a gente vê que não é. Então, isso para mim é muito importante passar essas informações para você que não cometa esses erros. E aí, como é que você tá? Se você já tem uma agência, né, você entende que você tem trabalhos, problemas no trabalho, dia a dia, aquela correria, mas você entende que você precisa aprender mais. Vamos entender, eu quero saber onde que você está ali, entender como que eu posso te ajudar para que você melhore na sua carreira, tá? Sendo pessoa empreendedora, sendo pessoa que quer abrir a sua agência. Então, como é que funciona, gente? Lá no começo, né? Então, a gente tem aquela vontade de entrar na faculdade, a gente tá cheio de gás, né? A gente é jovem, gente, minha juventude, né?
E aí a gente começa a aprender maravilhas, né, coisas novas, nossa, que bacana isso que eu aprendi e tal. A gente tem um choque ali no meio da graduação, né, esses quadradinhos rosa, basicamente é o período da graduação. Então a gente estuda, faz estágio, a gente começa a entender mais ou menos como é que é aquela vida adulta, né? Tem muita gente, né, que mora ainda com os pais na época, né, que está estudando, tem aquele apoio da família, mas tem uma pessoa ou outra que não teve esse apoio, morava sozinha ou foi para a república, e aí tem esse choque ali da vida adulta, né? Estuda, faz estágio, dorme pouco, mas gente, ainda a juventude ajuda ali naquele momento, né? E aí o cansaço, né, quando vai chegando próximo ali da época do TCC, fala, meu Deus, não aguento mais, gente, e tá só na fase da graduação, né? E aí o TCC, que é aquela loucura, e você tem que aprender um monte de coisa, tem que ter um bom orientador, que são poucos que são bons orientadores, né? Isso é um problema também. E aí no TCC você fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Pumba, fui aprovada, aí tem aquele alívio, tem a colação de grau, tem a formatura, rola uma ressaquinha depois, né? Porque você não quer mais saber de estudar, você fala, meu Deus, eu não quero mais saber de estudar. E aí você fala, e agora, né? Tem gente, poucas pessoas, né, na porcentagem da nossa área ficam empregadas, estão empregadas, né, fizeram estágio, aí é efetivado, aí começa a vida adulta, né, então é trabalho ou desemprego, que aí começa a rolar aquela desistência da nossa área, né, porque tem poucas vagas efetivas CLT no mercado de trabalho, acontecem problemas no trabalho e fica naquele ciclo, né, e aí a gente começa a perguntar depois que a gente está formado, recém-formada, tipo, meu Deus, o que eu quero, né? Eu vou para o empreendedorismo, eu faço freela, que é o que o professor fala que eu posso fazer, eu continuo reclamando, o que eu faço, né? E o que falta? Quanto mais você aprende sobre a área, você fica, assim, cheio de informações, nós temos muitas informações por aí, né? E aí você entende lá no final que você tem que aprender mais. Então, se você está aqui, acredito que você esteja nesse momento, né? E aí vamos entender, porque, gente, eu vou escancarar os meus erros aqui, os erros e alguns acertos, tá? Então, como eu falei, eu tive uma agência, né? A primeira agência que eu tive, eu vou mostrar porque é o que eu vejo todos os alunos da Expand que vêm fazer o curso Rotina de Agência, eles vêm com os mesmos problemas, porque a gente não teve isso na graduação, a gente tem na cabeça que nós somos pessoas de humanas, a gente trabalha com o criativo, mas e o restante, né? Do que rege ali, do que guia ali a sua agência de comunicação. Então, esse também foi meu grande problema. Eu tive que pensar fora da caixa, né, para eu conseguir ali destravar grandes problemas que eu tive. E por que eu abri, né, uma empresa depois de formada? Então, como eu falei, eu estava no finalzinho ali na época do TCC e meio, né, enlouquecida, foi um produto de audiovisual e fui contratada, né, já fui buscando entender como tirar o meu MTB na época, né, que hoje a gente fala MTE, que é aquele registro do jornalista, para eu conseguir ser jornalista responsável da revista desse sindicato. Então, eu queria entender como é que eu ia fazer isso e como que eu ia fazer tudo, mas enquanto eu estava atendendo esse sindicato, aconteceu isso aqui, gente. Tem dois tipos, né, de empreendedorismo. Empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo de necessidade. Era uma pessoa contratada, não era CLT, então era um contrato que a gente chama de RPA, então não era CLT e também não era um CNPJ, não tinha, né? E porque na época 2012, gente, era tudo muito novo. E aí, lá dentro desse sindicato, tinha uma menina que trabalhava na área administrativa que vendia biquíni. E aí ela me falou, Karina, existe uma coisa chamada MEI, e eu vi lá na lista do MEI que tem algumas coisas que você faz aqui no sindicato que você pode fazer como MEI. Eu falei, deixa eu entender isso, né? E aí eu fui entendendo que foi a porta de entrada, a questão do MEI. Era uma questão de necessidade, porque era muito tóxico o ambiente que eu trabalhava, então eu era muito pressionada, eu fazia um trabalho excelente. Hoje em dia eu vejo que era muita insegurança de recém-formada, né? Então o trabalho que eu fazia eu poderia sim negociar melhores condições e tudo mais, tanto de salário quanto de trabalho, mas foi a oportunidade que surgiu, né, que me veio essa pessoa falando sobre isso, que poderia ser, e eu fazia o trabalho na ONG, né, voluntário, e passou um projeto, eu fiz um projeto social lá dentro, né, esse projeto foi aprovado num edital e precisava de uma pessoa de comunicação
para tocar esse projeto lá dentro. Então, precisava ter nota fiscal. Eu não tinha noção, gente, do que fazer. Então, foram essas duas oportunidades e a minha necessidade que eu precisava, gente. Eu morava com os meus pais, tinha problemas familiares, né, e tudo mais. Eu precisava, né, ter ali a minha independência financeira. Eu queria, né, crescer, aprender cada vez mais. E quando eu abri o MEI, gente, eu coloquei essa moedinha de R$1 aí, porque realmente eu não tinha nada. Eu não tinha uma mesa para trabalhar, porque eu ia nesse sindicato trabalhar lá e depois voltava para casa e às vezes produzia alguma coisa, mas eu não tinha computador. O computador era emprestado, né? Hoje é meu marido, mas na época era meu namorado. Então ele me emprestou um computador velhinho que ele tinha para eu conseguir escrever. Era na minha cama de solteiro que eu tinha, né? No meu quarto que eu dividia com a minha irmã. Então, assim, era isso. Eu não tinha mais nada. E quando eu abri o MEI, a contadora falou assim, qual que é o seu capital inicial? Falei, gente, o que é? A banda? Mas eu não tinha nada. Ela falou, olha, eu não posso colocar 0, vou colocar R$1, porque aí depois, se você for mudando de categoria, você pode modificar isso, né? Porque isso é o investimento que você está fazendo. Eu falei, gente, eu estou fazendo investimento do meu cérebro, de tudo que eu aprendi na faculdade, que eu estou aprendendo no trabalho, que eu estou colocando em prática, né? E eu vou atender ao trabalho, né? Porque depois esse sindicato, como eu era contratada, eles viraram meu cliente e eu comecei a emitir nota fiscal para eles, tá? Como agência, não era só eu que atendia. Então, é isso, gente, foi assim que foi, tá? Foi assim que começou, eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha estudado nada, eu não sabia nada de gestão, nada de finanças e nada de nada, tá? Eu sabia, na verdade, a produção jornalística e de comunicação que eu tinha aprendido. E o que você vai aprender aqui para você destravar aí, que eu tenho certeza que você deve estar cheio de problema aí na sua agência. Você vai entender o seu perfil empreendedor, que é essa primeira aula que é muito importante. Você vai conhecer qual é o seu cliente ideal, quais produtos e serviços que você pode desenvolver, esses dois na aula 2, como organizar as finanças da sua empresa, da sua agência e como desenvolver o seu plano de negócio, que é a aula 3. Então, se prepara que a gente vai começar lembrando que esse curso gratuito é uma parte do curso Rotina de Agência, tá? Depois que você terminar, você vai ter o seu certificado desse curso gratuito. Mais interessados em ter mentoria comigo, em ter toda a questão, né, de apoio e suporte e ferramentas e planilhas e modelos de contrato, tudo no Rotina de Agência. Depois a gente conversa sobre isso. Porque, como eu falei, nós somos uma escola online especializada em capacitação de jornalistas e profissionais da comunicação. E se você é uma pessoa que tem uma agência de comunicação, mesmo sendo só você, e que você esteja numa fase de crescimento, você pode estar com algum problema de, eu tenho que contratar uma pessoa, mas eu não consigo ter o dinheiro suficiente para, 6 meses para pagar essa pessoa, mas está vindo cliente, ou então eu não estou conseguindo atender todos os clientes, está sendo muito difícil atender, eu não estou conseguindo dormir, eu estou trabalhando de madrugada, eu estou tendo bastante reclamação sobre o meu serviço. Se você está nessa fase também, esse curso também é para você, tá? Para você conseguir se organizar e desenvolver autonomia. É muito importante. Então, a primeira coisa para você entender como começar é entender que, gente, temos pressões de todos os lados. Então, nós, como pessoas empreendedoras da comunicação, você que quer abrir uma agência também, virar uma pessoa empreendedora, você vai ter pressões externas, então, do próprio sistema que a gente vive, do cenário econômico, do cenário político, do cenário social, de colegas de trabalho, ou pessoas que já foram colegas de trabalho, da família, vai falar, meu Deus, você vai abrir uma empresa, né? Vai vir aquela pressão em cima de você. Tem pressões internas, não sei se você tem isso, mas normalmente a gente se culpa muito para ser uma pessoa autoprodutiva, super produtiva, né? Para conseguir mais dinheiro, obviamente, a gente precisa ter condições mínimas para viver, trabalhar mais, dormir menos, ver se você tem essas pressões internas aí que ficam rondando na sua cabeça. Vilões internos, além disso, autossabotagem, a gente tem muita autocrítica da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, né? Uma galerinha ali, aquelas nossas vozinhas na cabeça que ficam nos criticando. Perfeição, aquele medo, né? Eu não vou começar uma agência porque ela não tem um local para abrir, eu não tenho dinheiro para abrir, eu não tenho, não tenho qualquer coisa, eu não tenho uma câmera
boa, né, para tirar fotos, então não vou abrir a minha agência. Além disso, também a procrastinação, depois a gente vai falar sobre isso, e vergonha, eu vou abrir, eu vou ter que me mostrar como pessoa empreendedora, são vilões internos aí, outras pressões, né, gente? Questão de pós-modernidade, desequilíbrio, instabilidade emocional, a questão da tecnologia, né? Inteligência artificial, gente, que tá ali, cada hora surgindo uma coisa, a gente tem que correr atrás, né? O FOMO, que é Fear of Missing Out, né? Medo de perder alguma coisa que tá rolando lá no feed da internet, a questão de rapidez, né? A questão de, gente, tem muita coisa que rola muita pressão. Então, assim, nós como pessoas adultas, não só como pessoas empreendedoras, nós passamos por isso diariamente. E eu sugiro muito que você leia esse livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, tá? Para eu ver. E eu queria saber o que você achou, porque é uma coisa muito importante para a gente entender onde que a gente está pisando, qual que é o cenário que a gente está pisando. Um outro livro importante é você ler esse aqui, ó, A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval. Gente, é muito importante para você que está empreendendo na área da comunicação entender como que o mundo funciona. Eu não sabia como o mundo funcionava, eu não tinha estudado nada, e eu não sabia o que eu queria, o que eu gostava, no que eu era boa. Eu só queria fazer, aprender e colocar em prática tudo que eu aprendi ali na faculdade, que foi pouco, tá, gente? E aí tem uma eterna discussão. Eu vou abrir uma agência com serviços de coisas que eu gosto, de coisas que eu não gosto. Na época que eu tinha, gente, a primeira empresa eu não sabia. E é muito importante, gente, eu sou muito a favor de você fazer uma coisa que você queira aprender, você vai melhorando e você pode fazer isso como um serviço futuro, mas, obviamente, cada um de vocês aqui que está assistindo tem uma qualidade, né? Você está ali aprendendo as coisas na graduação, você já aprendeu e tem coisas que você sabe fazer. Pessoal de jornalismo, a maioria gosta de escrever. O que você pode fazer com isso nos dias de hoje? Gente, tem tanta coisa para fazer, né? O que mais que você gosta? Tem gente que gosta de diagramar, são poucas pessoas, tá? Assim como eu, que gostam de diagramar, dá para fazer muita coisa e tem uma demanda enorme, né? Voltada à questão do mercado editorial principalmente. Então, assim, a gente vai falar mais sobre isso na aula 2, tá? Então, não adianta falar, eu amo jornalismo, eu amo publicidade, eu amo marketing, eu amo relações públicas. Tem gente aqui que é de agência de TI ou agência de fazer site, né, da área de tecnologia mesmo. Não é isso, né? Eu gosto de análise de sistemas. Não adianta falar isso que é muito vago, é como se fosse isso aqui, gente. Eu quero a paz mundial, eu quero, você quer, mas, gente, é muito vago. Como que a gente delimita e entende melhor quais são os próximos passos que a gente vai fazer como pessoa empreendedora? Então, aqui são as primeiras perguntas. O que você quer e o que você não tolera? Então, gente, todo mundo tem uma história. Eu sei que você deve estar passando perrengue, que se você já tem agência, se ela já está rodando, talvez por problemas em vendas, você não tenha cliente, não consegue ter clientes ou outros problemas, né, de faturamento, de finanças e tal. Rola perrengue mesmo, gente, mas é importante você saber como se livrar deles, como se safar deles e como resolvê-los, né, de uma forma não reativa, mas de uma forma ativa. Então, eu coloquei essa brincadeirinha aí, né? Alguém sabe me informar quantos dias de luta vem depois, antes de chegar os dias de glória, né? Referenciando ali Charlie Brown Jr., né? Então, todo mundo, gente, tem uma história. Se você não entende por onde você veio, para onde você vai, eu sugiro esse exercício, tá? Não é obrigatório fazer, mas entender qual é a sua história. Você conhece os seus feitos? Porque, assim, é bom também você entender por que você criou a sua agência, por que você quer criar a sua agência, para quando você chegar num pitch para o cliente, você conseguir explicar. Porque depois você consegue até, junto com o que você quer, alinhar o seu ICP, que é o seu tipo de cliente ideal. Então, sugiro que você faça isso caso você esteja um pouco perdido, um pouco perdida aí, tá? Um outro exercício interessante que eu vou mostrar rapidamente aqui para você é o Ikigai. Eu sempre falo isso desde o começo da Expand, porque eu vejo muitas pessoas da comunicação perdidas sem saber para onde ir, tá? Nós da comunicação, nós podemos trabalhar de tantas coisas em tantos lugares, né? Ou atender tantos clientes
que a gente fica meio perdido sobre o que fazer, qual que é a estratégia correta, porque ninguém aprendeu isso na faculdade, né? Estratégia. Então, pega papel e caneta, uma coisa importante, tá? Ikigai é um conceito japonês que significa uma razão para ser. O que significa isso aqui, tá? É você fazer uma lista de coisas que você ama, de coisas que o mundo precisa, de coisas pelo que você pode receber dinheiro, né? Ser pago e no que você é bom, para você entender a paixão, a missão, a profissão e a vocação. Juntando tudo isso, se você conseguir dar match, né? Você conseguir juntar tudo isso, você tem o que a gente chama de Ikigai, tá? Que é ali que a gente consegue melhor qualidade de vida. Coloquei uma lista minha, realmente pessoal, de coisas que eu amo, que eu faço bem feito, que eu posso ser paga para fazer, e o que as pessoas precisam. Então, o que eu amo, coloquei aqui até coisas, gente, que não são profissionais. Não fica com vergonha. Papel e caneta é seu, tá? Se você quiser que eu corrija, que eu veja e tal, depois você me manda. Mas pode ficar para você, caso você não queira mandar, tá? Então, gosto de estudar, gosto de cozinhar, gosto de ficar na rede, gosto de meditação, de descansar, de cantar e tal. Coloquei coisas que não são necessariamente coisas profissionais, tá? Então, o que eu amo, o que eu faço bem feito. Coloquei algumas coisas que, inclusive, tem algumas coisas que tem a ver com o que eu amo, tá? Aí acabei colocando aqui. O que eu posso ser paga para fazer dentro, né, dessas coisas que eu amo, que eu faço bem feito, também posso colocar ali. E o que as pessoas precisam, eu coloquei no geral, eu coloquei voltada ao nicho que eu trabalho, né? Coloquei por ali essas coisas, tá? Depois você pode dar uma olhadinha melhor. E aí, como é que a gente faz esses cruzamentos? O que a gente ama e o que as pessoas precisam, quando a gente entende que pode ser a mesma coisa ali, né? O que uma complementa a outra, pode ser a sua missão. Pode ser. Gente, aqui não é aula de guru que fica falando, você tem que seguir isso na sua vida, ou então você é uma pessoa que está acabada. Não, gente. Tô dando sugestões como professora, tá? Então, o que você ama, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, tá? Organizar minha vida, eu coloco em post-its, coloco em lista, eu tenho um sistema meu formado que me ajuda a organizar minha cabeça, tá? Porque é muita coisa. E o que as pessoas precisam? Serem organizadas e planejar a vida. Então, isso é uma coisa, pode ser minha missão. A gente tem curso na Expand também sobre isso, tá? Que é o Gestão de Tempo para Comunicadores. E, por exemplo, descansar, que as pessoas precisam de calma. Então, eu entendo que eu preciso ter algumas coisas na minha rotina, não necessariamente minha missão, descansar, mas sim ter um equilíbrio emocional, tá? Isso é importante para mim no momento que eu estou da minha vida, certo? Outra coisa, né? Outro cruzamento que a gente pode fazer. O que eu posso ser paga para fazer, o que as pessoas precisam, que pode ser minha vocação. Então, nesses cruzamentos que eu fiz, que são coisas que tinham a ver, caiu o quê, gente? Eu posso ser uma coisa da área de educação ou da área de saúde. Mas se eu colocar ali, escrever, né, e colocar alguma outra coisa ali, se informar, que eu não coloquei, que as pessoas precisam ali se informar, mas era uma coisa, também poderia ir para a área de comunicação, que é o que eu também faço hoje, né? O que eu faço bem feito, o que eu posso ser paga para fazer, pode ser a minha profissão. Então, o que caiu ali, gente? Escrever, né? Então, pode ser da questão de comunicação, ensinar as pessoas, envolver negócios, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, professor e tudo mais. E o que eu amo e o que eu faço bem feito pode ser a minha paixão. Não significa que eu vá ganhar dinheiro, que ser a minha profissão. Pode ser um hobby, gente. Pode ser uma coisa assim que eu amo, mas é uma coisa pessoal, que eu vou fazer nos meus momentos de folga. Então, estudar, cozinhar, pode ser uma coisa que não necessariamente eu ganho dinheiro com isso, tá? Isso é uma ferramenta interessante, se você gostou, deixa aqui para mim, para eu ver. E tem outras que eu vou te sugerir, a gente não vai aprofundar aqui na aula, tá? Existe, gente, um teste de personalidade muito interessante, tá? Eu coloquei relacionado àquele filme Divertidamente, porque tem um pouco a ver, tá? Teste, coloca assim, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Pode digitar lá no Google, né? Teste de personalidade, sanguíneo, vai aparecer. Tem vários tipos de teste para você fazer, para você se entender como que você é, tá? É muito interessante, sugiro muito que você faça isso. Então, tem esses 4 tipos, né? Colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. E por quê, gente? É importante você se conhecer, porque tem muita aquela coisa assim, empreender é um dom, já vou mostrar aqui pra frente, e esquece essa questão de perfil do empreendedor. Ninguém nasce empreendedor. Nós estamos num país chamado Brasil, que é uma necessidade, né, trabalhar,
e viver, e senão a gente está na rua, né? Então a gente precisa realmente ganhar dinheiro e ter condições de vida melhores, né? A gente precisa disso, gente. Não é uma coisa que é dada, por exemplo, para o governo, países, né, do primeiro mundo, a Noruega e tudo mais, que tem uma qualidade de vida melhor, todo mundo ganha salários equiparados, é outra coisa. Então aqui a gente tem que ralar, gente. Então esquece esse perfil do empreendedor, tá? Não glamorizo que todo mundo tem que ser empreendedor, eu já vou falar sobre isso, mas quem empreende, quem decidiu empreender, é aquele que percebe seus defeitos, estuda, vai lá e age. Isso é importante, tá? E a pessoa que se conhece, impõe seus limites, tem um plus ali, porque ajuda muito em negociação, em ações que você vai tomar, porque se você é uma pessoa empreendedora, você tem que tomar as decisões da sua empresa, do seu CNPJ. E lembrando que a gente não está falando de glamorização, tá? Da precarização do trabalho. Não é, gente, eu não estou falando aqui que vamos supor, pessoas que queiram abrir agência e comecem como MEI. Não estou falando que você tem que abrir um MEI, toda pessoa jornalista, toda pessoa publicitária de RP tem que abrir um MEI para trabalhar. Isso, gente, que as agências fazem, que te contratam só PJ, isso é precarização do trabalho, porque eles têm condições, ou deveriam ter condições, de te contratar CLT. Não é isso que a gente prega aqui, tá? Pessoa que tem CNPJ não bate ponto, não tem horário de entrada, horário de saída. Pessoa que tem agência, pessoa atende vários clientes, tá? Que vocês vão decidir qual nicho que vocês vão atender. Atende vários clientes e faz o seu horário, tá? Também sou contra essa coisa, você vai ter mais liberdade. Não vai, não. Só precisa se organizar e entender horário pessoal, horário de trabalho, principalmente se você trabalha em casa. Tem vários fatores para a gente conversar aqui. Então, não estou glamorizando o empreendedorismo. Estou falando que isso é uma oportunidade para você conseguir trabalhar melhor na área de comunicação, tá? E sair um pouco daqueles ambientes tóxicos tradicionais que a gente vê no dia a dia. Então, gente, nós temos um monte de funções, né? Família, trabalho, amigos, casa, filhos, boletos, vocês não podem se esquecer de vocês não são um robô, vocês também precisam descansar e entender também esse momento certo para empreender. Se você tá na dúvida que eu abro uma agência ou não abro, né, que não é todo mundo que tá aqui que tem agência, né, já pronta, que já tá criando uma agência ali, tem gente que quer criar uma agência. Vamos entender o momento certo para você empreender. Primeiro, você tem que ter a estruturação básica da agência ou do projeto da sua agência, tá? Então, a gente vai entender aqui alguns processos, né? É importante você pensar no branding, nos processos, no funil de vendas. Quando você sentir a necessidade de formalizar, ou seja, né, algum cliente chegou em você e falou assim, olha, você tem nota fiscal, né? Olha, para você não trabalhar como freelancer, né? Porque freelancer também, 80% dos freelancers, eles demoram para receber, é um saco. Se você tem um CNPJ como agência, você é tratado um pouco diferente, tá? Se você percebe que você pode empreender por pelo menos um ano para você ver se você tem esse perfil, entender se é isso que você quer, ou como eu falei, se você já tiver clientes beta ou prospects e essas pessoas, né, precisar emitir nota fiscal e formalizar. Então, essa é a transição do freelancer para uma pessoa que empreende, tá? Fazer um negócio direito ali, firme, ali para que você mostre, né, o seu trabalho de uma outra forma. Então, voltando àquilo que eu falei, empreender é para todo mundo? Eu vou ficar rico ou rica da noite para o dia? É preciso muito dinheiro para começar? Não, não para todas as perguntas que estão ali em cima, tá? Não é para todo mundo. Você não vai ficar rico ou rica da noite para o dia e esquece a ideia que esses gurus de marketing ficam falando lá, coloquei R$1 com um celular e em 24 horas eu ganhei R$20 mil. Gente, isso não existe, tá? Isso é golpe, tá bom? Tem outras oportunidades, tem várias formas de você fazer e aí a gente vai conversando sobre isso em outras aulas, tá? Mas para todas as respostas, para todas as perguntas, a resposta é não. Não é preciso muito dinheiro para começar. Eu comecei com R$1, consegui fazer mais de R$80 mil por ano, mas isso por conta de adquirir clientes e fazer um serviço, prestar um serviço para esses clientes. Foi isso, não foi mágica, que nem é passado na internet, tá? Vamos lá, vamos falar do futuro do trabalho, que já é o presente. Então, vou focar um pouquinho em questão do mercado de jornalismo.
Mesmo que você não seja de jornalismo, você vai entender aqui que eu estou abrangendo aqui o pessoal da comunicação. Então, o que aconteceu? Matérias que saiu em 2013, em 2018, né? Então, os grandes conglomerados de mídia acabaram demitindo pessoas e fechando, né, alguns tipos de publicação por conta dessa migração para o digital. Então, as pessoas não estavam mais comprando o impresso, né, mesmo impresso ali no papel, e estavam migrando para consumir conteúdo na internet. O jornalismo especificamente demorou um pouco, né, para ir atrás e entender que isso estava acontecendo, tá? Porque tinha muito dinheiro rolando com as grandes agências de publicidade, né, por conta dos anúncios, e isso ainda ocorre em outros meios, tá? E voltado a agências, tem uma matéria muito importante da Nova Escola de Marketing, né, do Rafael Reis, que é muito legal o que ele fala sobre isso aqui, gente. A agência tradicional, que é diferente do que a gente vai falar aqui, a gente vai pegar algumas coisas do tradicional, mas vocês vão criar uma coisa bem mais moderna, tá? Voltada à agência de vocês. Tem alguns pilares, agência, atendimento, planejamento, criação e mídia. Então, atendimento, planejamento, criação, eles rodam ali na agência, mas quem roda realmente o dinheiro, que nem eu falei, de anúncios, né, voltada a uma agência de publicidade, é a mídia. Então, o que o pessoal fazia, gente? Além da questão do BV, que é uma taxa e tal, acontece isso aqui, é o que a gente chama de pastel. Então, assim, por entrar o dinheiro, muito dinheiro nas agências para elas fazerem, né, contratar uma equipe de produção para fazer um comercial, para fazer um anúncio impresso e tal, não pensava na estratégia do cliente, começou a não dar resultado. E na internet a gente vê que a pegada é diferente, né? Hoje em dia, com os influenciadores, com a questão do consumidor poder falar, tudo mudou. Então, gente, os modelos de negócio de comunicação, se você está pensando num modelo antigo de comunicação, você pode estar tendo grandes problemas também, tá? Então, existem novos formatos de monetização para agências, existem muitas outras coisas que você pode desenvolver. Tá? Então, não derrape no arroz com feijão, não fica falando que tudo é culpa do algoritmo. É importante você entender cada plataforma, por exemplo, de redes sociais, caso você for fazer conteúdo. Então, não é conteúdo rápido, gente. Mesmo, mas eu vou perder o time, né, desse meme e tal. Depois a gente conversa sobre isso, porque isso é muito importante, você entender como produzir realmente um conteúdo relevante para o seu cliente, tá? E tem muita rapidez, a gente fica com muito medo, né? Ai, meu Deus, nessa correria de ter que atender o cliente, como é que eu faço? Como é que eu sou respeitada ou não? Tem um monte de coisa, e o serviço, e o pagamento, e o dinheiro que vai entrar, e como é que eu negocio, e aí só de pensar nisso, né, pensar na crise, não sei o quê, a gente já quer desistir, né, de abrir uma agência. Então, o mais importante é você estudar. Depois que eu tive um problemão, gente, eu perdi um dinheiro ali em um contrato errado que eu fiz, que não teve revisão, e depois, né, tive grandes problemas de terceirização de serviço e tal. Eu procurei ajuda, principalmente do Sebrae, não tive, tá? Então, assim, eu explicava o que estava acontecendo, eu explicava o que eu fazia, estava tudo legalizado dentro da lei, só que pelos erros que eu cometi e pelo modelo de negócio que era novo na época, ninguém conseguiu me ajudar, nenhum consultor conseguiu me ajudar. E eu fui aprendendo, estudando coisas fora da área, outras coisas, gente, disruptivas, assim, voltadas a startups naquela época, hein? Voltadas a outras coisas, e aí eu consegui arrumar o modelo de negócio e eu consegui replicar com as alunas da Expand, tá? Lembrando que essa aqui é a terceira turma do curso Rotina de Agência, né? Eu trabalho com isso há muito tempo e trabalho isso também ajudando outras agências ali e sites de notícia e canais no YouTube também a estruturar de uma forma correta, né, gente? A questão de gestão e finanças principalmente. E essa é a parte do deu tudo errado, mesmo dando certo. Por quê? Então, quando eu comecei, como eu falei, eu tava com medo, eu não sabia o que me esperava, eu comecei a ter ajuda de amigos, por exemplo, antes de ser professora de design gráfico, né, nessa época, 2013, eu tava muito longe da docência, eu não sabia fazer artes, tá? Eu não sabia fazer nada, eu sabia no máximo diagramar, que no caso é colocar imagem, colocar colunagem, colocar lá o texto e arrumar, deixar organizado, mas eu não sabia fazer artes.
então eu pedi ajuda, não sabia o que me esperava, porque começou a ter demanda do digital bem nessa época, né, Facebook e tudo mais, e eu tive que sair da minha zona de conforto. Só que é importante, tá, você entender que se você tá nesse curso, provavelmente você tá saindo ali da zona de conforto, já tá ali na zona do medo, né, tem a falta de confiança, de autoconfiança, é complicado, meu Deus, eu vou abrir a minha agência, ou então, meu Deus, eu já tenho a agência aberta, eu não sei mais o que eu faço, tá nessa zona de medo. A gente vai partir saindo dessa zona de medo, tá? Ir para essa zona de aprendizado para seguir numa zona de crescimento, tá? Para vocês entenderem as metas que vocês querem alcançar no negócio de vocês, como que vocês podem conquistar esses objetivos, adquirindo essas novas habilidades, tá? E é isso, gente. Como eu falei lá atrás, né, recém-formada, num ambiente de trabalho tóxico, minha insegurança só atraiu gente errada, tá? Clientes errados, propostas de trabalho erradas, se bobear, eu pagava para trabalhar. Então, o que eu não sabia? Não sabia precificar. Eu sabia muito do serviço, sabia muito fazer assessoria de imprensa, sabia muito, não sabia muito fazer redes sociais, tá? E era uma demanda que tinha, eu comecei a fazer. Então, foi meio difícil para mim na época. Não sabia muito, eu sabia muito de vários serviços, mas eu não conseguia explicar a importância para o cliente. Gente, eu cometi um erro muito grande de falar que a assessoria de imprensa ia dar dinheiro. Gente, a assessoria de imprensa não está relacionada com dar dinheiro para o cliente, tá? Vendas é uma outra estratégia. A assessoria de imprensa está falando de marca, de branding, né? O cliente queria pagar muito pouco, eu não sabia negociar, eu não sabia que podia gerar resultados em vendas, né? Então eu falava que os meus serviços geravam e o cliente via que não gerava, era uma outra coisa, e eu não conseguia explicar. Talvez por isso que eu me tornei professora, que eu comecei a explicar para eles e comecei a entender o que eu estava fazendo enquanto eu estava explicando para eles, tá? E aí o que eu recebi, gente? Era só isso aqui, só bomba. Cliente chato, cliente que não pagava, cliente que pediu 1 milhão de refações. Gente, eu não colocava nem no contrato que precisava cobrar pela refação, tá? E eu fui aprendendo depois desses erros e aí melhorei, tá? De 2016 para frente ali, nos últimos 2 anos da conta, antes de eu mudar o modelo de negócio, eu consegui arrumar. E aí eu comecei a ter clientes muito bons, graças a Deus, né? Cliente que chamava no WhatsApp pelas 2 da manhã, gente, eu só chorava e eu só entrava em burnout atrás de burnout. Então, eu comecei a entender que tinha uma coisa muito errada, eu não sabia como resolver, eu comecei a entender, pegar, assim, 1 milhão de coisas, né, não só, após ajudou em algumas coisas, mas não muito, tá? E aí eu fui entendendo como que eu poderia fazer isso. Obviamente, com um monte de cliente bomba, eu fiquei doente, né? Até fiz um blog na época, estressadas.com.br, comprei domínio e tudo mais. Fiz uns vídeos, né? Eu acho que eu apaguei do YouTube, mas eu fiz na época que eu estava no meu limite, eu queria falar pro mundo, né? Pegava, ônibus cheio, um monte de coisa, ia pro cliente pessoalmente. Gente, tanta coisa, eu fiquei doente, tá? 2015, 2016, que foi a partir daí que eu comecei a entender que ou resolvia esses problemas da empresa, procurava uma questão de autoconhecimento, né, de me entender, de ficar mais firme, né, de me conhecer melhor, ou, gente, eu ia ficar doente, poderia ter uma coisa muito séria, que foi o que eu tive ali, tive uma infecção muito grave e fiquei internada, tive que fazer cirurgia. Então, esse burnout foi bem grave, tá? E aí, me abriu ali a mente para entender que eu precisava resolver, né? Uma parte de mim era muito feliz, gente, eu produzia coisas muito legais, fotografias, eu fazia entrevista, ajudava cliente com assessoria de imprensa. Eu amava essa parte de fotografia pessoal, gente, tá vendo uns bebezinhos ali? Coisa mais linda de meu Deus, eu adorava tirar foto, né? Mas era uma coisa que o dia a dia, né, a gestão, como eu não sabia fazer, me desgastava bastante. Então, gente, eu percebi, depois desses anos todos, né, de autoconhecimento, terapia e tudo mais, eu entendi que os meus combustíveis, né, para seguir adiante, na época, principalmente, eram a raiva, a curiosidade, mas eu sou uma pessoa de muita experimentação. Se eu tô aqui falando contigo é porque eu já experimentei, eu já vi o que dava certo, o que dava errado, e eu quero passar para você, né? A questão de realização, eu também sou muito teimosa, eu vou atrás e vou e consigo. E aí eu precisava ter uma estratégia. Eu entendia que isso aqui poderia ser bom ou ruim de acordo com a estratégia que eu desenvolvesse. Mas como que eu desenvolveria uma estratégia? Como é que eu faço para alcançar o que eu queria alcançar na minha agência? E aí, primeiro erro que eu entendi depois desse autoconhecimento todo primeiro erro, gente, se você não sabe quem você é
e não cuidar do seu tempo de si, o seu tempo pessoal, é muito difícil você conseguir ter gás, disposição para você tocar a sua agência, tá? Então, o que a gente tem que ter? Eu falo que é a tríade da competência, o chá. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, tá? Vamos ali na Dona Xuxa para ajudar. C de conhecimentos. Então, o que é, né? O seu saber, formal ou informal. Então, você entender de gestão de negócios, de planejamento, de vendas, de comunicação efetivamente, principalmente do que você é formado ou formada, de marketing, entender desenvolvimento de produtos, entender de projetos, né, para você fazer essa produção, essa entrega efetiva para esse cliente, H de habilidades. Então, o que você, esse saber fazer, você tem habilidades de negociação, de comunicação? Tem muita gente que é formada em comunicação e não consegue falar na câmera, não que isso seja necessário, mas é uma habilidade de oratória, você sabe, liderança, de inovação, solucionar problemas, lidar com pessoas, gerenciar conflitos, saber planejar. Você tem essas habilidades? Deixa aqui para mim. E a de atitudes, né? O que você quer fazer? Você tem que ter um protagonismo, uma audácia, uma perseverança, automotivação, otimismo, equilíbrio emocional, pensamento crítico, que é muito importante, criatividade, atitudes de inovação e motivação. Normalmente a gente só tem a criatividade, né? Então é uma coisa que também é importante ser desenvolvida, tá? Eu sou um pouco contra a questão de a pessoa que trabalha aqui na empresa tem que ter mentalidade de dono. Não, né? Só se você for a pessoa CEO, né? A sócia da empresa. Aí você tem que ter a mentalidade de dono. Você tem que ensinar os seus funcionários como trabalhar, certo? Lembrando que empreender pode ser desenvolvido. Já falei no começo da aula que empreender não é um dom. E você precisa desenvolver, além de tudo aquilo que eu falei, outras coisas, tá? Ótima visão de mercado, visão de oportunidades, de tendências, de negociações, estratégia convincente, que eu falei que eu não sabia como fazer, ter objetivos bem traçados, capacidade de análise, de entender oportunidades e ameaças, criatividade, que eu falei para pensar fora da caixa e inovar, resiliência e persistência, porque você pode tentar vários caminhos até chegar no mais eficiente, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre tipos de empreendedorismo. Primeiro tem o básico, que nem eu falei, normalmente a gente começa como MEI, que é o empreendedorismo individual. É a pessoa que é importante ali, é ela que começa ali a agência, por conta dela que existe, não tem sócios, ela começa sozinha, começa uma empresa do zero, e muitos saíram da informalidade, que é o trabalhar por conta, para ter um CNPJ, para ter outros acessos a crédito e outras coisas, tá? Tem empreendimento corporativo, intraempreendedorismo. Eu sou um pouco contra essa fala aqui de intraempreendedorismo, tá? Porque algumas grandes empresas, elas criam um espaço para que colaboradores, eles empreendam lá dentro. Mas, gente, se for para falar empreender lá dentro, para você inovar, pode ser um núcleo de inovação, beleza. Mas não é intraempreendedorismo porque você não é acionista da empresa. Só é empreendedorismo se você tem parte ali dos lucros da empresa, entende? Então eu acho isso um pouco meio uma balela ali quando as pessoas falam sobre isso, tá? Não adianta você falar que você é um intraempreendedor se você trabalha com carteira assinada e você vai empreender para o seu chefe, não faz sentido, tá? Você é uma pessoa empregada, você está trabalhando como empregado lá dentro, tá? Outra coisa, empreendedorismo social tem a ver com a questão de lucro, mas o mais importante do empreendedorismo social é a questão dos aspectos sociais, qual é o impacto que esse empreendimento está fazendo na sociedade, tá? Isso também tem um pouco a ver com ideias de startups, tá bom? É muito importante você entender que isso existe. Gente, o empreendedorismo de negócio eu acho que é só um nome, tá? Porque que é isso, né? A pessoa ali trabalha numa empresa, se desliga desse emprego e cria sua própria empresa. É isso, tá? E aí, normalmente, se une a outros sócios para criar uma nova empresa, às vezes que resolve problemas que essa pessoa viu na empresa que estava trabalhando, mas acho que é só um nome. Mas só para você entender que isso também acontece, esse movimento, tá? E entender algumas coisas de perfil e característica empreendedora são coisas mais interessantes. Então, aqui, ó. Perfil empreendedor. Tem que eu falei, que fala que é o nato, mas eu sou contra também, tá? A professora aqui falando que eu sou contra. Porque ninguém nasce assim, a gente precisa
ter criatividade para conseguir desenvolver alguma coisa, beleza, mas não adianta falar que é um dom, tá? Isso é adquirido de acordo com as experiências que você tem. É legal, né, esse empreendedor que está sempre criando soluções inusitadas, economicamente atrativas, inovadoras, bacana, mas qual que é o ambiente que ele está? Qual que é o perfil dessa pessoa, né? Lembrando que mulheres têm mais dificuldade para empreender, pessoas transgêneres, pessoas pretas têm grandes dificuldades sociais, como eu falei, principalmente aqui no Brasil. É importante criar soluções inusitadas e inovadoras, mas qual que é o ambiente e o acesso, né, que essa pessoa tem para que isso realmente aconteça? É só um pensamento aqui que eu deixei para você refletir. O perfil empreendedor aprendiz, é importante que a pessoa que está começando, que provavelmente é o seu caso, você não tem domínio, por exemplo, da área de gestão, da área de finanças, da área de contábil, e você veio aqui para aprender um pouco mais. Ou você nunca abriu uma empresa, você está no perfil aprendiz, porque você está aprendendo aqui comigo para você ver se você vai abrir a sua agência, certo? Tem empreendedor serial, que é aquela pessoa que começa um negócio, não importa se tem sucesso ou fracasso, mas já tem outra ideia e vai criando vários tipos de negócio, tá? Tendo dinheiro ou não, mas normalmente a gente vê aquela pessoa que tem mais acessos, tá? Corporativo, também sou um pouco contra isso, porque ele está empreendendo dentro da empresa, mas, gente, foi o que eu falei, é importante você trabalhar numa área de P&D, né, que é a área de desenvolvimento lá dentro da sua empresa, mas é diferente de você virar acionista e empreender dentro da empresa realmente, né? O empreendedor social, como eu falei, está sempre buscando soluções para esse bem comum, né? Deveria ser uma regra, a primeira regra. Então, assim, por que você está fazendo a sua agência? Não é só para você ganhar dinheiro. Você está querendo oferecer soluções de comunicação para quem? Né? A grande pergunta é essa, eu quero que você me responda. Umas questões aqui, uns exemplos que eu coloquei de tipo de empreendedorismo social, né? A Bitumami, a Rede Mulher Empreendedora, são duas empresas interessantes que falam bastante sobre mulheres, né? Maternidade, e são legais o modelo de negócio que elas trabalham, muito interessante. E, obviamente, foi o que eu falei, que foi o que aconteceu comigo, empreendedorismo por necessidade. A pessoa precisa ganhar dinheiro, se sustentar e sustentar sua própria família, mas tem isso aqui, ó. Aprende a fazer a qualquer coisa e a ganhar com isso? Não necessariamente, tá? Isso aqui é uma fala do Serasa. E herdeira, a pessoa herdeira que acaba herdando um negócio da própria família e tem que assumir as responsabilidades. Gente, todo mundo quer ser herdeiro, né? Não guerreiro. Mas seria interessante, mas assim, né, gente? Estamos aqui na luta e na batalha, e foi muito diferente do que eu fiz esse último perfil aqui, que é o planejado, que é o que planeja cada passo da sua transição de carreira até o início de um novo empreendimento. Obviamente que esse meme é uma brincadeira, né, gente? E vamos entender as características da pessoa empreendedora para a gente finalizar essa primeira aula, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver qual que é o seu perfil. Eu quero que você me conte, tá? Se você é um estudante profissional, né, ou pessoa do papel, quais são os pontos a ser melhorados? O que é essa pessoa, gente? É aquela pessoa que estuda e não tira do papel. É isso, tá? Então, assim, você tem esse perfil de estudante profissional, você vai fazer esse curso de agência e não vai abrir sua agência? Você já tem a sua agência e você não consegue colocar em ação o que você quer mudar e só fica lá no papel, só fica no projeto, na sua gaveta? Então, você pode ter esse perfil, tá bom? Eu quero que você saia desse perfil aqui nesse curso, mesmo sendo um curso gratuito, tá bom? Um curso rapidinho ali de 3 aulas, eu quero que você fale, tá bom, eu vou abrir, eu vou fazer. E aí, gente, vai que vai com o que você já aprendeu, por favor, né? Então, o que é isso, estudante profissional? Ele tem pontos positivos, que é uma pessoa que estuda, criativa, curiosa, que vai atrás. Não espero que você esteja só fazendo esse curso para ter o certificado, coisa feia, hein? Não é só isso, hein, gente? Tem que ter ali o conhecimento, é o mais importante do que um papel, tá bom? Então, pontos a serem melhorados. Tem muitas ideias e conhecimento, tem medo de tirar do papel, que foi como eu falei. Não sabe como começar? Tudo bem, gente, você está no perfil de aprendiz. Ok, nesse sentido, é só você melhorar e adquirir esse conhecimento. Se sente uma pessoa insegura e faz vários cursos. Tudo bem fazer vários cursos, mas é importante você focar e entender onde você quer chegar. Como que você melhora isso num perfil de pessoa do papel que tem uma agência? Montar um time com perfil de execução,
analítico de organização, não necessariamente essa pessoa do papel é uma pessoa organizada, que é uma coisa importante de se ter. Agendar tarefas para fazer no dia seguinte, então se você não consegue focar e tirar do papel, qual que é o plano de ação daquela tarefa que eu tenho que fazer? Anota e faça, dá check ali, dá o checkzinho, sabe o Vzinho ali? Pumba, feito. É importante, tá? Para você conseguir sair ali daquele, só estar com as coisas no papel, tá bom? Reduzir os ladrões de produtividade, que talvez isso seja uma coisa que esteja te atrapalhando, quanto tempo você está ficando nas redes sociais, quanto tempo você está dispersando, né? E fazer o 1 milímetro por dia, que é uma coisa muito importante. Divide grandes tarefas, então assim, meu Deus, criar uma agência é muita coisa, a Karina falou, né, gente? Quais são as áreas da agência? Além da produção, que é o que a gente sabe fazer de melhor como pessoa comunicadora, tem a gestão, tem a contabilidade, tem a finanças e tem vendas e o marketing, tá? Então a gente tem que se organizar para fazer tudo isso, se você é sozinho ou sozinha no começo, tá? Então como é que a gente divide essas grandes tarefas? Gente, a gente tem uma semana inteira, de segunda a sexta, que eu espero que vocês não trabalhem de sábado e domingo, né? Então assim, segunda a sexta ali, normalmente você pode se organizar ali para fazer, ou cada dia uma tarefa, dá para você se organizar da melhor forma. É importante entender qual a melhor forma que você precisa se organizar, tá? Isso é entendido também, isso é estudado. Outro tipo de pessoa empreendedora, né? Além da questão da pessoa que é o estudante profissional. Como eu falei, não gosto dessa palavra, dom, nato, mas, gente, essa pessoa que tem muitas ideias, tá? Consegue toda hora pensar no empreendimento. Normalmente é uma pessoa afobada, tem dificuldade de planejar, tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de adquirir novas habilidades, porque está cheio de ideia a todo momento, não gosta de pedir ajuda, acha que pode fazer tudo. No começo, se a gente não tem dinheiro, se a gente não tem R$1 no bolso, tudo bem, mas você vai começar a adquirir clientes, a fazer serviço, você vai ter que contratar uma pessoa para te ajudar, tá? E quais são os pontos positivos? É uma pessoa executora, né? Porque ela tem as ideias, ela pode ir abrindo vários negócios, ela pode ser uma pessoa independente, intuitiva, experimentadora. Só que como é que a gente melhora essa característica dessa pessoa aí que tem um dom, né? Que é o tipo de empreendedora nata. Você monta um time com pessoas que ajudem que essa pessoa se planeje. Senão ela vai fazer as coisas no fervor do momento, sabe? Isso é ruim, tá bom? Então, pessoa que planeje, que ajude a planejar, que ajude a executar de uma forma correta, sem afobação, tomar decisões baseadas em dados. Gente, tudo que a gente faz, a gente consegue fazer métricas sobre isso, entender os OKRs, a gente fala, né, da agência, como é que tá indo. Não é só vendas, também não é alta performance, né, aquela hiperprodutividade, é você conseguir trabalhar de uma forma que a gente fala, tendo processos, né? Então, os dados ajudam que você organize a sua entrega de serviço, de produto, como que você vai adquirir novos clientes. É muito legal trabalhar isso aqui, tá? Focar em 3 metas principais e tentar delegar outras 2. Percebo que no outro perfil eu coloquei 5 tarefas, por conta da capacidade que a pessoa tem de acordo com o perfil, né? Que a pessoa tem, e procurar autoconhecimento, gente, para entender. Recomendo para todos os perfis, na realidade, né? Pessoa empreendedora por necessidade. Olha só, era bem o meu perfil, tá? Vê se você tem esse perfil. Pontos a serem trabalhados. Falta de conhecimento, então por isso que você está aqui. Falta de oportunidade. Age sempre na urgência. Gente, eu só apagava incêndio. Eu não conseguia fazer as coisas importantes porque eu estava toda hora apagando incêndio. Imprudência e pense em desistir. Porque, gente, por necessidade, a gente não tem R$1 no bolso, tem que pagar as contas, né? Como é que a gente faz com que isso dê resultado? Né? E como é que a gente resolve? Importante, depois que você tiver capacidade, arranjar um time com pessoas que sabem planejar, executar e entender prioridades para ajudar esse empreendedor, tá? Precisa estudar, não tem jeito. Se você é um empreendedor, uma pessoa empreendedora por necessidade, você precisa sentar e estudar, tá? Recomendo, inclusive, a rotina de agência para você entrar. Fazer networking com o mercado e outros players para pessoas conhecerem você, entender as consequências da sua imprudência, porque se você está sempre apagando incêndio, qual que é o próximo passo, né? E aí é o que acontece os grandes problemas. Tive problema de contrato, perdi dinheiro, terceirizei, tive grandes problemas, tá bom? Outro tipo de perfil, pessoa idealista, é aquela pessoa que sonha exageradamente, é confiante em excesso. Tem muita gente que começa a empreender
é confiante em excesso. Não pode ser também inseguro em excesso, mas nem confiante em excesso. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Por quê? Confiante em excesso, a pessoa fica até mais dura e ela não consegue ver o que está acontecendo à volta. Às vezes uma decisão que ela toma, existe um equilíbrio aí, tá? Tô falando em excesso. Tudo que em excesso é ruim, né? Então, confiante em excesso, ela às vezes quebra a perna, ela às vezes dá um passo a mais. Ou, normalmente quem é confiante dá um passo a mais, é difícil dar um passo a menos, tá? Dar um passo a mais ou tá além do que o mercado tá pedindo. Gente, é muita coisa que pode acontecer aqui, tá? Instabilidade emocional, negociadora mais ou menos, sabe? Porque a pessoa tá sonhando exageradamente, na hora do vamos ver, às vezes não consegue fazer, é muito conduzida pela emoção, toma muito cuidado com isso. Pessoas idealistas normalmente ficam gritando com os seus empregados, toma cuidado com isso, tá? Se entendia facilmente, quer mudar. Gente, é muito complicado esse perfil de pessoa empreendedora. Se você tem esse perfil, a gente vai entender como melhorar. Tem pontos positivos, obviamente, uma pessoa sociável, futurista, tá pensando lá na frente, transformadora, destemida, criativa, mas como que resolve? Metade do time executor, porque se a pessoa tá sonhando bastante, fica ali só no pensamento, precisa ter alguém para fazer o que ela tá sonhando, né? Planejador, pessoa que entenda de gestão de pessoas, porque ela também tem que entender, investir no autoconhecimento, entender controle, porque a pessoa idealista, às vezes ela é muito firme, e aí fala, mas ela não tem experiência, às vezes ela não sabe nem o que ela tá pensando, o que ela tá falando, né? Então é importante entender biografia de empreendedores, como que as outras pessoas traçam as estratégias, como que ela se conecta com os pares do mercado, então também fazer networking 10% do tempo, tá? E focar em 2 grandes metas e dividir em outras 3 menores, cada grande meta. Então, porque senão ela só fica ali, ó, no pensamento, tá bom? E a pessoa âncora, pessoa empreendedora âncora, ela fica presa, é o contrário, né? Tem gente que é muito destemido, que vai muito, e tem gente que fica presa, então demora muito para tomar uma decisão. Então tem aquela questão do medo, muito conservador, não gosta de mudança, evita se arriscar. Então aquela pessoa, eu já vi muitos empreendedores chegarem até mim e ter aquela ideia de agência ultrapassada, aquela ideia da agência dos anos 2000, dos anos 90, ainda tá ali, né? E fala, gente, você tem que entender mais coisa. Não sei mexer no computador. Tem gente que não sabe mexer no computador e tem agência. Como isso, gente? Não dá, tá? Mas pontos positivos, é uma pessoa que planeja, mas toma cuidado que essa pessoa só fica planejando e demora para executar, mas é uma pessoa que normalmente é mais especialista, organizada, e organização é muito importante. Pensa que todo perfil tem o seu ponto negativo e o seu ponto positivo. O que pode ajudar essa pessoa âncora que tem medo de sair do lugar e de arriscar? 20% do tempo ocupar com imersão em práticas de exposição, vai ter que fazer treinamento, vai ter que entender de oratória, vai ter que fazer networking e entender técnicas de inovação. O que está rolando no momento, gente? O que está dando resultado? O que eu posso trazer para minha agência, tá? Que senão é difícil conseguir clientes. Outro perfil, pessoa desbravadora. Quais pontos, né? Essa pessoa também está desbravando, isso é importante, né? Porque ela é uma pessoa influenciadora, uma pessoa corajosa, destemida, ela é fazedora, ela vai lá, ela é ousada. Isso é muito bom. Mas qual que é o problema de só lá fazer? Ela tem dificuldade de planejar. Então é importante você ter um tempo de planejar, um tempo de agir, de colher resultados, né? Então você gosta menos do processo, mais do resultado, pisa no acelerador e vai, né? Às vezes passa por cima das pessoas. Isso é um ponto que a pessoa desbravadora tem que trabalhar. É importante respeitar, né? Como a gente está falando, a gente está criando agências aqui e empresas de comunicação que sejam respeitosas e sustentáveis, né? Estamos trabalhando ali, se você estiver começando sozinho ou sozinha, a médio e longo prazo, você vai ter que treinar pessoas. Como é que eu vou fazer isso, né? Se eu tenho esse perfil? Vamos lá. É importante você ter no time ótimas pessoas que executam, pessoas que organizam, te ajudem a organizar os processos e gestores de pessoas, né? Buscar autoconhecimento para esse perfil também é muito importante. Estudar tendências do mercado, e essa questão do autoconhecimento tem a ver com controlar impulsos e emoções, igual aquele outro perfil que eu falei, tá? É muito importante você entender isso. E tem o perfil tubarão, que é só um nome, tá, gente? Que é aquela pessoa que vai ao ataque, ela na realidade, ela entende esse equilíbrio,
mas ela vai muito também, é como se fosse o desbravador que pisa no acelerador e tal, mas ela vai ao ataque, sabe? Vive de decisão, ela busca constante oportunidades, ela tem destaque no mercado, ela é ágil, sagaz, aprende com os erros. Olha que interessante essa pessoa aqui, né? Ela é protagonista, busca soluções. Então, nossa, é um perfil perfeito de pessoa empreendedora, mas ela não tem tempo para si e para a família. Então, assim, ela pode ser excelente executora. Normalmente essas pessoas têm bastante experiência, normalmente elas já quebraram em uma empresa anterior e elas já aprenderam, né, entender como é que elas fazem, como é que elas agem. Gente, é muito treino, muito network e entender as suas habilidades, que todas as pessoas empreendedoras também têm que entender de vendas, né? Essa pessoa entende bastante e ela entende dessas coisas, mas, gente, é aquele erro que eu falei no começo da aula, o erro 1 da aula de hoje, ela não tem tempo para si e para a família. Então, é uma coisa importante que a gente crie isso. Então, assim, Karina, as coisas estão caindo em cima de mim, um monte de bomba no trabalho. A gente vai organizar isso, vai resolver isso para que você tenha tempo para você e para sua família, tá? Que você tenha tempo, se você é uma pessoa que não tem família ou sozinha, você vai ter que ter tempo para você. Todo mundo tem que ter vida pessoal para conseguir ter uma boa vida profissional. Isso é qualidade de vida e é isso que eu venho proporcionar para você, tá? Uma das coisas que a gente precisa aprender. Então me coloca aqui o que você achou da aula de hoje, quais são os ensinamentos que você vai levar e se você está abrindo a sua agência ou se você quer abrir a sua agência, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre cliente ideal, a gente vai falar sobre produtos e serviços e os tipos de agência que você pode ali desenvolver, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.